tudo bem com vocês? Então vamos dar continuidade aos nossos resumos, né? Eu já gravei um vídeo para a semana passada e estou com o intuito de toda semana fazer um pequeno vídeo com o resumo da aula, tá bom? Só lembrando que o conteúdo completo é só na EBD, tá bom? Na nossa turma de liderança cristã e discipulado, que está acontecendo todo domingo lá na PIB de Saracuruna. E nós temos estudado alguns princípios do discipulado e também princípios da liderança cristã, tá bom? E os princípios que nós temos estudado são o chamar, agregar e aperfeiçoar, ok? Esses princípios, as palavras elas já são autoexplicativas, né? Mas eu vou estar apresentando alguns princípios bíblicos à luz do Evangelho, apresentando o que Jesus fez no seu processo de discipulado, e a gente enxerga esses três processos na vida de Jesus. O chamar, que é o primeiro contato que você tem com a pessoa, para que ela se aproxime de você. Depois o agregar, que é o processo com que a pessoa se sinta abraçada, para que ela se sinta parte, né, da igreja. E o aperfeiçoar é quando você vai transformar o seu discípulo em um discipulador. Como eu já disse no último vídeo, é um processo, a gente tem que respeitar a etapa, isso aqui pode demorar anos, mas é muito importante que esteja na nossa cabeça. E olhando para Jesus, a caminhada de Jesus no seu ministério, seus 3 anos de ministério, a gente consegue enxergar esses 3 processos acontecendo na vida de Jesus. E eu vou mostrar alguns textos bíblicos para vocês poderem estar entendendo melhor sobre isso, que é o seguinte, vamos lá. O primeiro processo é o chamar, né? Como nós já dissemos, como eu já disse no slide anterior. Olha esse versículo, Mateus capítulo 4, versículo 19. Muito conhecido esse versículo, diz assim: E disse Jesus, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Aqui é o primeiro contato que Jesus está tendo com alguns dos seus discípulos, tá ok? E ele se apresenta para eles e faz o convite, vem e me sigam. E é interessante esse texto, porque aqui Jesus fazendo o convite, né? Jesus apresenta para eles uma profecia também. Porque olha só, interessante aqui, os processos, chamar, e aqui a gente vê que Jesus chamou, né? Sigam-me, ok? E a gente também vê no mesmo versículo, no mesmo versículo, a gente já vê Jesus também no processo do aperfeiçoar, pelo menos de forma profética. Porque, olha só, Jesus diz no texto, sigam-me, é o chamar, né? E eu os farei pescadores de homem. E eu os farei pescadores de homens. Então, Jesus já está apontando de forma profética que esses homens, que agora estão sendo pescados por Jesus, né? Pescados por Jesus, daqui a alguns anos, eles que irão pescar outras pessoas. Então, já é Jesus cumprindo o primeiro princípio, né? Que é o chamar, e já apontando de forma profética para o terceiro princípio, que é o aperfeiçoar. E quando a gente lê os evangelhos, a gente lê o livro de Atos, a gente vê que esse processo se concretizou, né? Que os discípulos também se tornam grandes pregadores da palavra logo após a subida de Jesus, ok? Então vamos lá. Primeiro processo, chamar. O segundo processo é o agregar, ok? O processo do agregar é fazer com que o seu discípulo ele se sinta abraçado, que ele se sinta parte daquele corpo. É o novo convertido que chega na igreja muito tímido. O agregar é uma função da igreja, é fazer com que essa pessoa se sinta parte desse corpo. É fazer com que essa pessoa se sinta membro dessa família. Eu ouvi algumas pessoas, tanto na aula, dizendo que o agregar é o processo mais difícil. E, de fato, quando a gente olha as igrejas hoje, esse processo do agregar é muito complicado, porque a gente vê pessoas entrando e saindo das igrejas e ninguém nem sabe o nome, nem se importa muitas vezes, né? Porque tem faltado esse processo do agregar, do abraçar e fazer com que as pessoas se sintam parte desse corpo, né? E Jesus, ele fez isso. Jesus, ele chama os discípulos e continua a sua caminhada, o seu ministério
agregando os discípulos, tendo eles do lado e eles se sentindo parte desse processo, tá? E aqui, em Lucas 24:30, é o famoso texto da ceia do Senhor, que é quando Jesus está ali com seus discípulos, né? Nesse que para nós hoje é um memorial, mas no momento ali era também um momento de ensinamento, Jesus ensinando os seus discípulos, apresentando o que iria acontecer, mas também era um momento de comunhão entre os discípulos. É um momento também de agregar, porque Jesus estava ao lado dele. E o texto diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou e o partiu e deu para os seus discípulos. Por que eu sublinhei o à mesa aqui? Porque a mesa, eu acho muito interessante, é quando você senta com seus amigos ali numa mesa, seja do restaurante, de uma lanchonete ou na sua própria casa, é o momento em que você está ali comendo e conversando e ali aproximando os laços. Entende? Esse momento aqui também é um momento de agregar, é um momento de estar junto com eles ali, também é um momento de ensinamento. E o agregar, ele é fundamental na vida do cristão. E o novo convertido, ele precisa ser agregado. E a igreja, ela precisa ter essa consciência de que tem que agregar. As pessoas têm que se sentir à vontade. Infelizmente, em muitos casos, a pessoa entra e sai da igreja e ninguém nem sabe que ela estava lá. Entende? Porque tem faltado esse processo do agregado, chamar para perto e cuidar dessa pessoa a ponto dela se sentir parte do corpo. E Jesus fez isso de forma perfeita, ok? O último processo é o aperfeiçoar. Olha que interessante. Lá no primeiro versículo a gente vê Jesus falando assim, vem, me segue, né? Jesus chamando eles e já apontando de forma profética, né? Que eu farei de vocês pescadores de homens. Depois disso, Jesus agrega esses homens, caminha com eles. E agora aqui, no último processo do aperfeiçoar, Jesus ele fala assim, portanto, ide, fazei discípulos. Eu acho muito interessante isso, porque Jesus discipulou esses homens durante 3 anos, durante todo o seu ministério, discipulou, caminhou com eles, agregou eles se sentiram parte. Jesus aperfeiçoou eles e agora Jesus está dando a missão para eles. Vai lá e façam agora vocês, façam discípulos. Isso não era nenhuma novidade, porque eles foram discipulados. Agora, para eles obedecerem à ordem de Jesus, era mais fácil, porque eles já tiveram o exemplo de Jesus. E aqui a gente vê esse último processo e no livro de Atos, principalmente, a gente vê que isso se concretiza, né? Os discípulos obedecem esse ide de Jesus e, cumprindo a missão dele, pregam o evangelho e o evangelho se espalha até os confins da terra, ok? Então, eu só queria deixar esses princípios para vocês, apresentar uma base bíblica para esses três processos, né, da liderança cristã e do discipulado, tá ok? Opa, tô de volta. E queria só deixar esses três textos para vocês, para que a gente possa estar analisando e entendendo que esses princípios são princípios que a gente enxerga na vida de Jesus, ok? No domingo a gente vai estar falando mais profundamente sobre esse texto, esses 3 princípios, tá bom? E convido você que quiser estar conosco no próximo domingo, fique à vontade, tá bom? E se você gostou do vídeo, que Deus abençoe. Amém? Obrigado, fica com Deus.